Bom dia, gente! Vamos agora finalmente, como prometido, para a parte prática do curso Anamnese da Endometriose. Da parte diagnóstico, tenha certeza absoluta, essa aula vai ser um pouco mais extensa do que as outras aulas. É a aula mais importante desse módulo de diagnóstico, talvez a aula mais importante do curso. Tá aí, com certeza, top 3 das aulas mais importantes. A gente vai ver que a anamnese, o conversar com a paciente na endometriose é muito mais importante do que exame de imagem, é muito mais importante do que o exame físico. Por quê? Não é só ver a lesão lá na ressonância ou no ultrassom. O exame físico da endometriose ele é pobre. E as decisões do que a gente vai fazer na endometriose é muito menos pelas lesões, pelas localizações e muito mais pela sintomatologia, pelo que a paciente refere. E a gente tem que entender bem, a gente tem que estar preparado e a gente tem que relacionar aquela lesão com a queixa para saber, vale a pena a cirurgia, vamos fazer um bloqueio, o que a gente vai fazer. Então a aula de anamnese é a aula mais importante, sem dúvida, do módulo diagnóstico e vai ser muito importante o tempo todo lá no módulo de endometriose por sítios, onde a gente vai dar as condutas. As condutas são muito baseadas na conversa, muito mais do que a imagem, infinitamente mais do que o exame físico. Então, antes de toda a aula, eu prometi, e vamos cumprir, mas Vinícius, você está botando isso aí em toda a aula que você dá para liga, em faculdade, congresso, simpósio? Vinícius, não cansa de botar o mantrazinho da endometriose na prática, não? Essa frasezinha aí? Não, só vou cansar, só vou me sentir satisfeito quando a gente tiver menos de 8, 10 anos de média de diagnóstico da doença e tiver menos de 5, 6 ginecologias no caminho dessa paciente. Até lá, isso aqui tem que sair do aluno da faculdade e de maneira nenhuma inaceitável isso aqui não está na cabeça de quem é ginecologista, que sai de uma residência de ginecologia. Então vamos, toda dor pélvica não infecciosa na mulher, no menacme, até prova em contrário, é endometriose. Combinado? Cabeçalho geral. Todo mundo que tem um cabeçalho geral, a gente tem que ter uma coisa agora de opinião. Eu não gosto de pegar exame de paciente, independente de qual seja a doença, antes de conversar. Acho que cria viés, especialmente na endometriose. Então a paciente ela já chega ali esbaforida, está acostumada com aqueles médicos que atendem rápido, vê exame, já decide. Ela fala, quero te conhecer primeiro. Depois a gente vê os exames. O paciente gosta, pode ter certeza que ela gosta, ela se sente acolhida com isso. E para endometriose eu acho que é uma rotina, sim, a ser executada. Não pegue os exames. Tem uma organização sua, cada um tem aí o seu perfil de consultório, você tem que adequar ali a sua organização de cabeçalho e tal ao seu perfil de consultório. Esse aqui é o meu cabeçalho geral, que é para todos os pacientes. Algumas coisas que eu acho que dentro do cabeçalho geral tem que ter, porque vão ser importantes para a endometriose. Gestações, que eu acho que todo mundo pergunta, ciclos, se eles são ciclos regulares, não regulares, pensar na SOP, infertilidade, que vão ser coisas importantes na endometriose. Perda urinária é importante, eu pergunto para todo mundo. E na endometriose também é importante a gente relatar, a paciente não vai correlacionar perda urinária com endometriose, elas não têm esse pensamento, infelizmente a maior parte dos ginecologistas também não. Doença cardiovascular, porque a gente vai fazer muito tratamento com hormônios, tem vários riscos, a gente tem que estar ciente disso, o paciente já teve trombose ou não, cefaleia, mesmo linha de raciocínio ali da doença cardiovascular, e vida sexual, muito importante. Esse paciente não vai relatar, ela não refere aquilo ali junto com a endometriose. A maior parte dos pacientes só consegue entender a endometriose na dismenorreia, o resto todo para elas é nebuloso. E agora uma defesa que eu faço, todo ginecologista tem que ter, e eu faço sim, cabeçalho geral, eu tenho um cabeçalhozinho para SOP, embaixo do cabeçalho geral, um cabeçalhozinho para menopausa e um cabeçalhozinho para endometriose. Aí cada um às vezes faz mais corrimento, faz mais parte de fertilidade, vai ter os cabeçalhozinhos específicos, mas todo ginecologista tem que ter um cabeçalho específico para endometriose. Por quê, gente? É uma doença de 10% ou mais de prevalência, é muito comum. A paciente tem que ser perguntada disso. No seu consultório, se você atende 8, 10 pacientes na tarde, uma vai ter endometriose, é certeza. Então você tem que dar esse diagnóstico para ela. Então, a anamnese direcionada. Como é a minha anamnese direcionada? Ela tem todas essas perguntas hoje em dia. Então, dismenorreia, sangramento, dor pélvica, dispareunia, alteração intestinal, urinária, dor lombar, perna, dor epigástrio, ombro, dor vulva, vagina, desorgasmia. Vou perguntar isso para todos os doentes. Obviamente, começou a perguntar também, viu ali que não tem dor cíclica, que não tem nada para endometriose, a gente simplesmente vai ali e deleta esse cabeçalho e bota lá, paciente não tem nada para endometriose. Mas aqui, quando a gente pergunta, que a gente diagnostica paciente que veio só coletar um preventivo, que não estava relacionando ali os sintomas. E vamos dissecar,
cada um desses pontos da anamnese direcionada. Primeiro, dismenorreia é o sinal cardinal maior, né, da endometriose dolorosa, papiro de Ebers, lá na primeira aula, né, a gente já estava falando nisso. E aí, para a gente entender o que é a dismenorreia da endometriose, o que é o anormal, a gente tem que primeiro entender o que é o normal. Então, o que é o normal? O que é o normal de cólica? O que você pode, a paciente fala e você fala assim, ah, não, isso aí é o normal. 48, 72 horas. Então, é período menstrual, 42, 3 diazinhos de cólica, e precisei tomar um remédio. Toma um Buscofenzinho uma vez no dia, acabou. Cessou a queixa. Isso é uma cólica normal. E a dor tem que ser no máximo leve ou moderada. Dor intensa nunca é normal. Combinado? Vamos valorizar a dor da paciente. Aqui é um gráficozinho, né, lá da OMS, que fala, né, sobre a dor, como é que a gente vai caracterizar, dismenorreia normal, não normal. Isso aqui, ó, grau 2 e 3, tem que investigar a endometriose. Acabou. Não discute, investiga. O máximo que vai acontecer é você não achar. Ou então você tem que mandar para um laparoscopista. Dor moderada, dor grave, dor que tem sintoma sistêmico, dor que compromete a atividade diária, é dor, muito provavelmente de endometriose, tem que investigar. Outras duas coisas que não teria sim, mas eu acho que vale a pena ter um pouquinho de atenção à quantidade de analgesia. Essa analgesia é mínima mesmo, o paciente está tomando quanto já de remédio? E sintoma sistêmico. Ele bota aqui pouco, nível 1. Olha, sintoma sistêmico. Investiga. Tenha bem pouca sensibilidade para dar esse diagnóstico para o paciente, para você não ser um daqueles 5, 6 ginecologistas que ela vai falar, fui naquele cara e ele não me deu o diagnóstico. Fui lá no outro doutor que me deu. Entendeu? Não vão fazer feio. Sangramento. Também é um outro sinal muito importante na endometriose, principalmente na forma de adenomiose. E da mesma maneira, a dismenorreia, todo paciente sangra, todo paciente tem cólica. O que é o sangramento normal, para a gente poder investigar? O que é normal? Normal, esperado, assim, a média, né, de sangrar da mulher são 4, 5 dias. E é aceitável até 7 dias ali de sangramento. Normal de volume menstrual é 30, 40 ml. Aceitável ali até 70, 80 ml. E aí é importante nesse score que a gente tem ali da quantidade de sangramento pelo absorvente e pelo OB. Então o absorvente diurno, ele cheio, você tem que caracterizar bem, porque a paciente é subjetivo a quantidade de sangramento que ela tem. Ele vai dar ali uns 5, 10 ml no máximo. O noturno vai dar aí mais ou menos uns 10, 15 ml. E aí tem o OB também, né? A gente tem os tamanhos, a quantidade que o OB vai estar ali cheio, isso é importante para caracterizar. Como é que eu faço com regra prática? Mais de 8 absorventes no dia, mais de 2 noturnos, vai dar um volume aumentado. Isso aí a gente já começa a pensar num fluxo menstrual anormal, tá bom? Dor pélvica. Aqui um dos grandes desafios, né, dor pélvica crônica, seria a manutenção da dor pélvica durante mais de 3 a 6 meses, sem relação cíclica, etc, etc. Aqui realmente a gente vai precisar ser clínico, ter o Harrison em mãos para dar o diagnóstico da paciente. Vou passar rápido pelos grandes motivos de dor pélvica crônica, não cíclica, né? O primeiro motivo cíclico é a endometriose, acabou. Síndrome do intestino irritável, não incomum, tem relação muito importante com a endometriose, então muitos pacientes com endometriose vão ter síndrome do intestino irritável e ela vai estar cometendo mais ou menos 10% das pacientes também. Essa daqui confunde muito, tá muito ali junto. Onde a gente vai ter a diferença? Primeiro que ela é mais uma coisa intestinal mesmo, então a gente vai ver mais alteração, desenvolvimentos intestinais, dor abdominal, ela vai ter aquela questão muito clássica, né, da síndrome do intestino irritável, a paciente evacua, ela melhora, ou ela elimina a flatus, ela melhora a dor. Isso não é muito comum na endometriose, mas ficar atento. Síndrome da congestão pélvica, as varizes pélvicas. A gente sabe que a maior parte das pacientes após o segundo, terceiro filho vai ter, sim, varizes pélvicas, e em algumas pacientes isso pode ser o motivo da dor. Caracterizar muito bem, isso aqui é um diagnóstico de exclusão. Se não for cíclico, se tem mais de 6 meses, a dor é contínua e também tem características diferentes da endometriose. No geral, a síndrome de congestão pélvica é uma sensação de peso na pelve. Não é uma pontada, não é uma cólica, não é nada disso. E, lembra lá do mantra, né, da endometriose, ele está lá no mantra, ele exclui doença infecciosa. Então, endometrite subclínica, por clamídia, a gente sabe que é muito comum e pode ser um dos motivos de dor pélvica. A gente tem que excluir aí a causa infecciosa. Dispareunia, um sintoma muito comum que às vezes a paciente não vai estar relatando com a endometriose. O que é importante na dispareunia? Principalmente a gente diferenciar a dispareunia profunda de vestibulodina. Vestibulodina é aquela dor que a paciente vai ter na vulva, no introito ali, vaginal, naqueles 4 primeiros centímetros de vagina. 4% das mulheres têm, é bem comum, mas não tem muita relação com a endometriose. O que tem relação com a endometriose é a dispareunia profunda.
aquela dor profunda da mulher, que a gente vai ver lá na aula de exame físico, como é que a gente vai investigar. Dispareunia profunda, tem que perguntar para a mulher a introdução completa do pênis, etc. Se ela relatar, é muito, muito característico ali de endometriose do compartimento posterior, aqueles lugarzinhos que a gente conversou na aula de anatomia, que são os mais comuns. Ligamento uterosacro, fundo de saco vaginal, retrocérvice. E perguntar também, né, se a paciente tem disorgasmia, ou seja, se ela tem dor no momento do orgasmo, ou seja, ela consegue chegar no orgasmo, não tem problema quanto isso, mas tem dor. Isso pode ser acometimento nervoso da endometriose também. Alterações intestinais são muito comuns. Lembrar que o reto, o intestino, mesmo quando não acometidos, eles estão próximos das lesões que inflamam. Então só a geração de mediadores inflamatórios já pode levar a alteração intestinal. Primeira pergunta sempre, né, são cíclicas ou não são cíclicas essas alterações intestinais? Se elas são cíclicas, esquece. É muito provável que tenha endometriose ali. Tem endobele? O que é endobele, né? Que é a barriga de endometriose. É aquela paciente que ela tem a barriguinha, igual aqui da primeira foto, chega ali, o período pré-menstrual e o período menstrual, ela estufa e estufa muito, ela fica bem distendida. Isso é muito característico da endometriose. Perguntar à paciente se ela tem sangramento nas fezes, pode ser uma endometriose grave, atravessando a parede do intestino, levando a um sangramento cíclico. Se o sangramento cíclico nas fezes, gente, endometriose intestinal grave, ponto, está diagnosticada. E perguntar à paciente se ela tem aquela sensação de tenesmo. Isso aí que a paciente não costuma relatar muito, né? Ela não identifica isso muito na endometriose. Então a gente tem que perguntar. Aquela sensação de esvaziamento fecal que não foi completo, aquele LOAD ali, não conseguia evacuar tudo. Essa é uma sensação muito comum, assim como dor anal ali, lembrando lá dos dermatos, nos S2 e S4. Outro sintoma muito importante aqui, a gente tem que perguntar, a paciente não vai associar sintoma urinário com endometriose. Não vai. Se você não perguntar, ela não vai falar e ela tem. Você vai, às vezes, operar ela sem saber disso antes e isso pode te prejudicar. Então, primeira pergunta, como sempre, sintomas cíclicos ou não cíclicos? Se a paciente tem sintomas cíclicos, a gente já vai desconfiar muito que estão relacionados à endometriose. O paciente tem normalmente sintomas de dor, às vezes ela tem disúria terminal, que vai imitar muito a infecção urinária, o paciente tem urgência, aumenta muito o número de micções, que ela vai ir ali no banheiro. Urodinâmica, é muito importante a gente avaliar. Essa paciente ela tem perda urinária, vale a pena a gente fazer uma urodinâmica antes da gente fazer uma cirurgia ou de indicar um tratamento, a gente vai falar disso na aula de diagnóstico, e é muito importante o papel aqui da urodinâmica nessas pacientes. E a sensação de tenesmo vesical, a mesma sensaçãozinha que a gente tinha lá no tenesmo fecal, que não conseguiu evacuar, a mesma coisa. A paciente termina de urese, mas ela sente que ainda falta coisa, como se ela precisasse urinar mais, que a urina não foi toda esvaziada, a bexiga não foi toda esvaziada. Esse é um sintoma muito, muito comum. E aí, a gente tem, né, um caso que foi muito conhecido, infelizmente, porque é uma vergonha, né, isso aqui é uma coisa que não era para de jeito nenhum tá acontecendo, foi o caso da Anitta, que ela botou, e eu vou ler aqui com vocês. 9 anos dessa novela, eu já tentei de tudo que todos os médicos já falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram do Google, também já tentei. E nada, abre parênteses. E 9 anos deu, foi tempo de eu tentar a solução, hein? Porém, nunca me pediram uma ressonância. Nenhuma. A Anitta ficou 9 anos sofrendo com endometriose urinária, endometriose também compartimento posterior grave, e ninguém pediu uma ressonância para ela. Ela passou por muito mais, provavelmente, de 5, 6 ginecologistas, e quem deu, lembra lá da primeira aula, né? Vou revelar o personagem. Quem deu o diagnóstico da Anitta foi a Ludmila Rajar, gente, cardiologista. Não dá. Isso aqui é um absurdo. A gente ter, ela com certeza passou por mais de 5, 6 ginecologistas, ninguém nunca pensou em endometriose, ninguém nunca pediu uma ressonância para ela, vamos afastar essa hipótese. Uma cardiologista, estetoscópio, eletro, pensar nisso, e ginecologistas todos que ela passaram não, provavelmente foram ginecologistas de bom padrão. A Anitta tem um poder aquisitivo alto, ela deve ter tido acesso a médicos considerados bons, mas que continuam falhando em dar o diagnóstico de uma doença tão prevalente, que é o que eu espero que vocês melhorem aqui no curso para a gente deixar disso acontecer. Isso aqui é uma vergonha para a ginecologia. Uma cardiologista dá o diagnóstico de endometriose. Ninguém pediu uma ressonância. Se tivesse o cabeçalho de endometriose para Anitta, com certeza teria pedido uma ressonância. Se tivesse uma baixa sensibilidade para o exame, com certeza teria pedido uma ressonância. Dor lombar de membro inferior, muito comum. Pergunta de sempre, né? É cíclica ou não é cíclica? E caracterizar o dermato no tipo. Então a dor
lombar, no membro inferior, ela vai ser uma dor no geral empontada, uma fisgada, vai ser uma dor cíclica nesse sentido. E lembrar lá do bonequinho, falei, que ele ia voltar, olha ele de novo, ele vai voltar em outras aulas também, esperem, guardem ele, pode imprimir, botar do lado assim para ver as aulas. Lembrar dos dermátomos, então assim, se a gente tem uma dor face anterior da perna, descendo ali por dentro, para a parte obturatória, levando ligamento inguinal, uma dor ali perto do sacro, da parte posterior, ambos, a gente tem uma relação importante com a endometriose. Essa daqui, se você não perguntar, esquece, a paciente nunca vai referir que ela tem dor no ombro numa consulta de ginecologia. Muitos ginecologistas não vão nem entender por que ela tem dor no ombro, também. Muitos médicos não vão entender, porque essa informação aqui, ela tá lá atrás, ela tá lá no segundo período. Primeira coisa, dor no ombro, ela é cíclica ou não cíclica? Se for cíclica, a gente já vai pensar em endometriose. E é exatamente aqui, ó, essa dor que a paciente vai falar aqui, que vai para trás, no meio da escápula. Por que a gente tem essa dor no ombro? Inervação do diafragma. Lembrar que o diafragma ele surge, né, lá dos arcos branquiais, em C3 e C4. Ele migra depois junto com o crescimento do sistema respiratório para baixo, mas a inervação somática dele continua lá. O diafragma é um local comum de endometriose. Então, dor no ombro, dor epigástrica, dor cíclica ali, pode ter certeza que você vai passar a laparoscopia, olha bem, você vai achar os foquinhos de endometriose no diafragma. E lembrar que tem um contato, né, cúpula diafragmática com a víscera, e isso vai gerar inflamação que pode ali estar no fígado, na vesícula, e vai gerar aqueles sintomas tipo de vesícula mesmo, né, tem empachamento, aquela sensação estranha ali no epigastro. Inervação do diafragma, lembrar ali que é de C3 e C4, né, e aqui as lesões no diafragma, lesão no fígado. Então a gente entende também a dor epigástrica. Isso aqui, se não tiver na sua anamnese, você não vai perguntar, nem a paciente vai falar. E é importante, porque isso aqui é difícil, é praticamente impossível ver por ultrassonografia transvaginal e a ressonância também não é tão boa. A gente tem que ir com essa informação para cirurgia sim. Dor em vulva, vagina e disorgasmia. Então é importante a gente perguntar se a paciente tem dor em vulva, vagina, disorgasmia, que é orgasmo doloroso, isso é muito importante. Primeira pergunta de sempre, né? Dor cíclica ou não cíclica. Se for cíclica, a gente já vai caminhando ali para endometriose. Lembrar que existem lesões na goteira paretocórica, aquela parte lateral aqui do abdômen. Na aula específica de inervação eu vou falar bastante dessas lesões e às vezes elas vão estar em cima ali da saída do nervo hipogástrico, nervo inguinal, na saída do gênio femoral e vão dar a dor exatamente nessa região, de lábio maior, monte pubiano, uma dor cíclica, característica, empontada, sabe que é uma dor de acometimento nervoso. E tem que entender também dessa dor para você saber, né? Você vai operar o paciente não tinha, passou a ter. Será que foi a minha cirurgia que causou isso? A gente tem que caracterizar isso bem antes da cirurgia, para depois da cirurgia a gente aferir aonde está bem o nosso resultado. Terminamos essa aula, uma aula mais extensa, né? É a aula mais importante de diagnóstico. Em diagnóstico de endometriose é a anamnese, o que vai te dar tanto o diagnóstico, quanto os caminhos, e o que você vai fazer lá nas aulas de tratamento, são os sintomas e a maneira que esses sintomas afetam a vida do paciente. A lesão ali na ressonância, raramente ela vai indicar você fazer alguma coisa e o exame físico é pobre. Então, combinado, essa é a aula mais importante do módulo de diagnóstico. Todo ginecologista tem que ter um cabeçalho para endometriose. Senão, vocês vão ser igual os ginecologistas lá da Anitta, devem ter cobrado aí milhares de reais a consulta e ela vai falar mal de todo mundo, ela não vai mandar as amigas dela para você. Ela vai passar por você e ela vai falar, ó, aquele lá que eu fui 2, 3 anos, eu reclamava, ele nunca me pediu uma ressonância, não vá nele. E ela tá certa, era para ter pedido, era para estar no cabeçalho de todo ginecologista de endometriose, a doença é 10 a 15%. É igual o cabeçalhozinho de menopausa, você tem que ter ele ali. Ah, paciente na menopausa, você vai lá e deleta. Ah, começou a perguntar umas coisinhas de endometriose, a paciente não deu queixas, né, dicas que tem endometriose, você vai lá e deleta, entendeu? Mas tem que estar no cabeçalho de todo ginecologista um pedacinho de endometriose, para você sempre perguntar para o paciente, senão às vezes ela não fala e vai ser mais uma Anitta que vai ter o diagnóstico dado por uma cardiologista. Não, né? Não vamos deixar isso acontecer, confio em vocês. E lembrar lá dos dermátomos, que a gente tem no acometimento da endometriose, T12, L3, S2, S4. Isso vai ser muito importante na nossa anamnese, para a gente diferenciar, será que essa dor é uma hernia discal, uma dor muscular, ou uma dor realmente, de fato, né, ali associada à endometriose. É isso, gente, vamos começar agora o módulo de... Começamos, né? O módulo de diagnóstico, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Próxima aula, exame físico. E como é que a gente vai examinar essa paciente? Que dados o exame físico vai nos dar, vai nos fornecer na condução delas. Tá bom? Tchau, tchau, um bom dia, até logo!